Com a pandemia do coronavírus, muita gente está em casa e, ao invés de controlar melhor a alimentação, tem feito justamente o contrário. Estão sendo cometidos alguns exageros, digamos assim, não é? Ou por conta da ansiedade ou por qualquer outro motivo, mas exagero. Aí aparecem aqueles problemas no estômago, dores, mal-estar mesmo. Vamos conversar a respeito com a cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Caterine Pedroso. Doutora, hábitos alimentares estão cada vez mais equivocados nesta pandemia? A senhora que está com a gente por videochamada, boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. Sim, infelizmente com essa pandemia aumentaram bastante os casos de doenças do aparelho digestivo. As pessoas estão mais estressadas, estão se alimentando muito de comidas industrializadas. De forma equivocada também, né, doutora? O que é preciso para manter a qualidade na alimentação, doutora? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que tudo que é fresco que vier para o prato é sempre melhor do que o industrializado. Então, alimentação rica em frutas, verduras, legumes, cereais, né? São os alimentos mais interessantes e mais benéficos para a nossa saúde. Além de atividade física, sem dúvida, que são alimentação e atividade física são os pilares para uma vida saudável, né? É isso aí. Por exemplo, a pessoa está mais em casa, quando trabalhava, ela pulava as refeições, doutora, né? Era muito comum. Em casa, tem gente acrescentando o número de refeições. Isso está errado, né? Do mesmo jeito. Então, o problema é que nem 8 nem 80, né? Na verdade, ficar muito tempo sem se alimentar, sobra muito ácido no estômago, acaba prejudicando, dando gastrite. Mas se comer muitas vezes alimentos inadequados, com certeza também, né? Vai ter ganho de peso, também não vai ter uma boa digestão. O ideal é comer de 3 em 3 horas, como eu falei, os alimentos mais naturais possíveis, né? Não os fast food, que é o que a maioria está fazendo nessa pandemia. Mas, doutora, tem gente que acha assim, eu vou comer direito, vou comer mais frutas e vegetais. Só que eu como demais frutas e vegetais. Isso pode trazer alguma complicação também? Pode ser indigesto? Pode. Infelizmente, alguns alimentos, mesmo sendo frutas e verduras que a gente considera como alimentos bons, eles têm algumas dificuldades de digestão. A gente chama alguns alimentos de FODMAP, que são alimentos produtores de gases, por exemplo. Várias frutas e verduras entram nessa descrição e acabam dificultando um pouquinho a digestão, aumentando gases, às vezes soltando um pouquinho o intestino. Então a gente precisa, na verdade, ter uma alimentação mais bem controlada, não é tudo, qualquer coisa ao mesmo tempo, né? A pessoa fala, posso comer fruta? Pode comer uma fruta? Pode. Uma coisa é comer uma maçã, outra coisa é comer uma jaca inteira, né? Então tem que ter parcimônia. Eu confesso que eu tô num consumo exagerado de pão. O consumo exagerado de carboidrato também prejudica a digestão, doutora? Sim, principalmente a farinha branca, né? Além de aumentar os níveis de glicemia, né? Aumenta o açúcar no sangue, também dificulta a digestão, aumenta um pouquinho a irritação gástrica, né? Prende o intestino. A gente sempre tenta priorizar a farinha de trigo ao invés da branca, usar mais a integral, porque ela é mais rica em fibra. Sim. E também nada em exagero, né? A gente tem que comer todos os grupos alimentares, proteínas, carboidratos, gorduras, mas todas de uma maneira equilibrada. Não é para exagerar em nenhuma delas. E olha só que curioso, né? Mesmo em casa e com o tempo sobrando, muitas pessoas continuam comendo rápido. A gente conversa, né? As pessoas continuam comendo rápido. Tem acontecido isso, não, doutora? E aí, como é que a gente faz para controlar essa ansiedade? Tem alguma dica? Tem alguma maneira, doutora? É bem complicado, né? Porque tem gente que reclama que está em casa, mas está trabalhando muito mais do que se estivesse na rua, né? Então, é um hábito. O ideal seria que a gente contasse quantas mastigadas a gente dá para mastigar o máximo possível, tirar hábitos de de assistir televisão, ouvir música enquanto come, porque distrai bastante, né? Então, mastigar bem devagarzinho,
ter um prato de refeição bem colorido, equilibrado, né, com vários tipos de nutrientes. E a ansiedade já fica um pouquinho complicado de controlar, né? Mas já precisa de um outro enfoque. Mas é preciso prestar atenção mesmo nisso, né? Bom, doutora, deixe uma mensagem, uma orientação para as pessoas que pretendem evitar problemas no estômago, principalmente agora nessa pandemia. Qual seria uma dica, assim, de repente, que seria importante a senhora deixar como recado? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que para a gente ter saúde, não só do aparelho digestivo, mas para o nosso corpo todo, a gente precisa ter uma alimentação boa, uma alimentação rica em fibras, né? Frutas, verduras, legumes e cereais em geral. E fazer atividade física. Não posso sair de casa por causa da pandemia. Nas redes sociais tem um monte de vídeo de vários exercícios físicos, atividade, que também ajuda a controlar um pouquinho a ansiedade. Atividade física é extremamente agradável e importante. Então, fazer as duas coisas, associar pelo menos meia hora de atividade física todo dia e uma alimentação de 3 em 3 horas, bem controladinha, bem organizadinha. Muito bem. Ok. Obrigado então, viu, doutora? Eu espero que eu não tenha problemas. Eu que agradeço. Eu espero que eu não tenha problemas de estômago. Também espero que você esteja cada vez mais saudável. É isso aí. E Obrigado, todos nós. Viu? Todos nós, é isso aí. Fica a dica. Obrigado, viu, doutora? Falamos com a médica... Muito obrigada. É isso aí, a doutora Caterine Pedroso, no quadro Vida de hoje sobre esse assunto tão importante, tá bom?